Existe uma diferença silenciosa entre desejar ser usado por Deus e realmente estar disponível para isso. E essa diferença não está na intensidade das suas orações, nem na quantidade de vezes que você diz que quer fazer a vontade dele, mas na forma como você vive quando ninguém está olhando, na maneira como você responde aos pequenos direcionamentos, nas escolhas que parecem simples, mas que revelam com precisão o nível da sua entrega. Porque, ao contrário do que muitos pensam, Deus não usa pessoas apenas em momentos extraordinários. Ele usa pessoas que desenvolveram uma vida ajustada nos bastidores, onde ninguém aplaude, onde ninguém reconhece, mas onde tudo é construído. E talvez esse seja o ponto que precisa ser encarado logo no início. Ser usado por Deus não começa no público, começa no oculto. Não começa quando as oportunidades aparecem. Começa quando você decide se preparar, mesmo sem saber quando ou se essas oportunidades virão. Isso confronta diretamente uma mentalidade comum, onde muitos querem propósito sem processo, querem direção sem disciplina, querem ser instrumentos sem primeiro se tornarem disponíveis. Mas Deus não trabalha assim. Ele não improvisa propósito em quem não desenvolveu consistência. Ele não entrega responsabilidade espiritual para quem ainda não aprendeu a responder nas coisas pequenas. E aqui, sem perceber, muitos travam, porque esperam sentir algo forte, uma confirmação clara, um chamado específico, enquanto ignoram completamente aquilo que já está diante deles todos os dias. Pequenas decisões, pequenos ajustes, pequenas respostas que ao longo do tempo moldam o tipo de pessoa que Deus pode confiar. Porque ser usado por Deus não é sobre capacidade natural, é sobre alinhamento espiritual. Não é sobre talento, é sobre sensibilidade. Não é sobre fazer muito, é sobre estar no lugar certo, com o coração certo, na disposição certa. Agora, deixa isso descer com profundidade dentro de você. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Mas disponibilidade não é uma palavra bonita que você declara. É uma prática diária que você constrói. É acordar e decidir que suas escolhas não serão guiadas apenas pelo que você sente, mas pelo que você sabe que está alinhado. É resistir a padrões que já se tornaram automáticos. É ajustar pensamentos que você nunca questionou. É interromper ciclos que parecem normais, mas que no fundo estão te afastando daquilo que Deus quer desenvolver em você. E é exatamente aqui que começa a verdadeira preparação. Porque antes de Deus usar alguém de forma visível, Ele trabalha nessa pessoa de forma invisível. Antes de confiar algo grande, Ele observa como você lida com o pequeno. Antes de te posicionar em algo externo, Ele organiza o seu interior. E isso exige algo que muitos evitam: constância. Não aquela constância emocional, que depende de motivação, mas aquela constância silenciosa, construída em decisões repetidas, mesmo quando você não sente vontade, mesmo quando não vê resultado imediato, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque não vem movimento, não vem reconhecimento, não vem resposta. Mas o que não percebem é que Deus está observando exatamente esse momento. O momento em que não há estímulo externo, mas existe decisão interna. O momento em que não há recompensa visível, mas existe fidelidade. O momento em que ninguém está olhando, mas você continua escolhendo certo. É aí que tudo começa. Agora, talvez você esteja pensando: mas o que exatamente eu preciso fazer? Quais são esses hábitos? E essa pergunta é válida, mas antes de responder diretamente, você precisa entender algo fundamental. Hábitos não são apenas ações repetidas. São direções formadas. Eles definem quem você está se tornando, mesmo quando você não percebe. E se você não desenvolver hábitos alinhados com aquilo que Deus quer construir em você,
Você pode até ter momentos espirituais, mas nunca terá uma vida espiritual consistente. E consistência é o que sustenta propósito. Sem ela, tudo se torna instável. E aqui entra algo extremamente importante. Ser usado por Deus não é um evento, é uma consequência. É o resultado de uma vida que foi sendo ajustada ao longo do tempo, através de escolhas diárias, através de decisões conscientes, através de um processo que muitas vezes é invisível para os outros, mas extremamente real para quem está vivendo. E talvez seja exatamente isso que está faltando. Não mais desejo, mas estrutura. Não mais intenção, mas prática. Não mais expectativa, mas alinhamento. E é por isso que hoje nós vamos entrar em algo muito direto, muito prático, mas ao mesmo tempo profundamente espiritual. 5 hábitos que, quando desenvolvidos de forma consistente, posicionam você de maneira real para ser usado por Deus no hoje, não no futuro distante, não em um momento ideal, mas na sua realidade atual. Exatamente como você está, com o que você tem, no lugar onde você se encontra. Mas antes de revelar o primeiro, existe algo que precisa ser ajustado dentro de você, porque sem isso, até os hábitos certos podem se tornar apenas rotina vazia. Você precisa parar de enxergar hábitos espirituais como obrigação e começar a enxergar como alinhamento. Porque quando você faz por obrigação, você cansa. Quando você faz por alinhamento, você permanece. Quando você faz por pressão, você desiste. Mas quando você faz por entendimento, você sustenta. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. Agora guarda isso com atenção, porque o que vem a seguir não é apenas uma lista, é um caminho. E se você realmente absorver, não apenas ouvir, você vai perceber que ser usado por Deus não é algo distante, reservado para poucos, nem limitado a pessoas especiais. É algo acessível, mas que exige decisão. E o primeiro hábito não é o que você espera, mas ele explica por que muitos nunca avançam. E quando você entender isso, você vai perceber que o problema nunca foi falta de oportunidade. Foi falta de construção. O primeiro hábito que posiciona alguém para ser usado por Deus não é visível, não é impressionante aos olhos humanos e, na maioria das vezes, passa completamente despercebido. Mas é exatamente ele que sustenta tudo o que vem depois. Trata-se da prática de desenvolver intimidade real com Deus, no secreto, de forma consistente e intencional. Mesmo quando não há emoção, mesmo quando não há vontade, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque, ao contrário do que muitos pensam, intimidade não nasce de momentos intensos, ela nasce de permanência. E permanência exige decisão. Talvez você já tenha tentado criar esse hábito antes. Talvez tenha começado motivado, decidido a orar mais, a buscar mais, a se aproximar mais. Mas, com o tempo, foi perdendo o ritmo, foi sendo engolido pela rotina, pelas distrações, pelas urgências do dia a dia. E quando percebeu, aquilo que começou como prioridade se tornou algo ocasional, algo que você faz quando sobra tempo, quando sente vontade, quando lembra. E é exatamente aí que está o problema, porque aquilo que é tratado como opcional nunca se torna fundamento. E Deus não constrói propósito sobre aquilo que é instável. Agora, entenda isso com profundidade. Intimidade com Deus não é sobre quantidade de palavras. É sobre constância de presença. Não é sobre orações longas e elaboradas. É sobre relacionamento contínuo. É sobre criar um espaço diário onde você para, desacelera, silencia e se posiciona diante de Deus com intenção real. E isso pode parecer simples, mas na prática exige disciplina, porque tudo ao seu redor compete por atenção. Seu tempo é disputado, sua mente é sobrecarregada, seus pensamentos são acelerados. E se você não decidir intencionalmente criar esse espaço, ele simplesmente não vai existir. E sem esse espaço, não há profundidade. Sem profundidade,
não há sensibilidade. E sem sensibilidade, não há direção. E aqui está um ponto que precisa ser compreendido com maturidade. Deus fala, mas nem todos percebem. Não porque ele não esteja se comunicando, mas porque muitos não desenvolveram o ambiente interno necessário para ouvir. Vivem acelerados demais, distraídos demais, cheios demais de ruído interno. E o Espírito Santo, como já entendemos, não invade, ele se manifesta onde há espaço. Por isso, o secreto não é apenas um lugar físico, é um estado de atenção. É quando você escolhe, conscientemente, sair do automático e se voltar para Deus de forma intencional. É quando você para de apenas reagir ao dia e começa a se alinhar antes de agir. É quando você deixa de viver apenas no externo e começa a cultivar o interno. Isso muda completamente a sua estrutura espiritual. Porque quando esse hábito se estabelece, algo começa a se reorganizar dentro de você. Sua mente desacelera. Seus pensamentos começam a se alinhar. Sua percepção espiritual aumenta. Você começa a discernir melhor suas próprias emoções. Começa a identificar o que vem de você e o que pode estar sendo direcionado por Deus. E aos poucos, aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar clareza. Mas isso não acontece em um dia. Isso é construído. E aqui está o ponto onde muitos falham novamente. Querem resultado rápido de algo que exige continuidade. Querem sentir algo forte imediatamente. Querem ter experiências profundas logo no início. Querem perceber mudanças rápidas. E quando isso não acontece, concluem que não está funcionando. Mas intimidade não funciona assim. Ela se desenvolve como um relacionamento real, com tempo, com presença, com repetição, com construção. E é por isso que muitos nunca chegam em profundidade, porque param antes de construir. Agora, existe algo ainda mais importante dentro desse hábito que precisa ser ajustado. Você não deve buscar o secreto apenas quando precisa de algo, mas principalmente quando não precisa. Porque quando você só se aproxima de Deus em momentos de necessidade, você constrói uma relação baseada em demanda, não em conexão. E isso limita completamente a profundidade do relacionamento. Deus não quer ser apenas um recurso na sua vida. Ele quer ser presença constante. E isso exige mudança de mentalidade. Exige que você pare de ver o momento com Deus como um meio para resolver problemas e comece a ver como um espaço de alinhamento contínuo. Um lugar onde você não apenas fala, mas aprende a ouvir. Onde você não apenas pede, mas também se posiciona. Onde você não apenas busca respostas, mas permite ser ajustado. E isso transforma completamente a experiência. Porque o foco deixa de ser o que você quer e passa a ser quem você está se tornando. E quando isso muda, tudo muda. Agora, deixa eu te mostrar algo que poucos percebem. Quanto mais você desenvolve intimidade no secreto, menos você depende de circunstâncias externas para se sentir firme espiritualmente. Você não oscila tanto. Não depende de ambientes específicos, não precisa de momentos intensos para se sentir conectado, porque você começa a carregar essa conexão dentro de você. E isso gera estabilidade, gera maturidade, gera constância. E são exatamente essas características que Deus procura em alguém que Ele pode usar. Porque ser usado por Deus não exige apenas disposição momentânea, exige estrutura interna. E essa estrutura começa no secreto. Mas existe um detalhe que fecha completamente esse entendimento. O secreto não é apenas onde você fala com Deus. É onde Deus começa a trabalhar em você. É onde Ele confronta pensamentos, ajusta atitudes, revela áreas que precisam mudar, alinha intenções, fortalece decisões. E muitas vezes esse processo não é confortável, mas é necessário. Porque Deus não usa quem Ele não tratou. E o tratamento acontece no oculto. Agora, talvez, você esteja percebendo que o primeiro hábito não é algo extraordinário, mas é absolutamente essencial.
e sem ele, todos os outros perdem força, porque não há base. Você pode até tentar aplicar outras práticas, mas sem intimidade real, tudo se torna superficial, tudo se torna mecânico, tudo se torna insustentável. E é por isso que muitos começam, mas não permanecem. Agora, guarda isso com atenção. O que você faz no secreto define o que Deus pode fazer em público através de você. Não é sobre aparência espiritual, é sobre construção interna. Não é sobre parecer preparado, é sobre realmente estar sendo preparado. E isso começa em um lugar onde ninguém vê, mas que define tudo. E no próximo hábito, você vai perceber algo que para muitos é ainda mais difícil do que separar tempo com Deus. Algo que confronta diretamente emoções, padrões e reações automáticas. E que, se não for ajustado, bloqueia completamente o agir de Deus. Mesmo em pessoas que oram, que buscam e que desejam. E quando você entender isso, você vai perceber por que tantas pessoas espirituais continuam travadas. Existe um momento em que você precisa parar de apenas concordar e começar a decidir. E se você entende que precisa reconstruir sua intimidade com Deus de forma consistente, então escreva nos comentários, como um ato de alinhamento pessoal: eu vou priorizar minha intimidade com Deus todos os dias. Não como uma frase comum, mas como um compromisso que começa hoje. O segundo hábito que posiciona alguém para ser usado por Deus confronta uma área que muitos evitam tocar com profundidade, porque não está ligada ao que você faz externamente, mas à forma como você reage internamente diante das situações da vida. Trata-se do domínio sobre suas emoções e reações, não no sentido de reprimi-las, mas de submetê-las ao alinhamento espiritual antes de permitir que elas definam suas atitudes. Porque existe uma diferença enorme entre sentir algo e agir baseado no que se sente. E é exatamente nessa diferença que muitos perdem direção. Talvez você nunca tenha parado para observar isso com clareza, mas grande parte das decisões que você toma ao longo do dia não são conscientes, são reativas. Você responde ao que sente, ao que acontece, ao que as pessoas fazem, ao que te afeta no momento. Se alguém te irrita, você reage. Se algo te frustra, você se fecha. Se algo te anima, você se empolga. E assim, aos poucos, sua vida vai sendo conduzida por oscilações emocionais, não por direcionamento espiritual. E isso cria uma instabilidade que impede qualquer constância real. Porque Deus não trabalha através de reatividade. Ele trabalha através de alinhamento. E alinhamento exige que você desenvolva a capacidade de pausar antes de agir. E aqui está algo que poucos percebem. Ser usado por Deus exige maturidade emocional. Não porque você não vai sentir, mas porque você aprende a não ser governado pelo que sente. Você começa a perceber que nem tudo que você sente precisa ser expresso, que nem toda reação precisa ser liberada, que nem todo pensamento precisa ser seguido. E isso muda completamente sua postura. Porque você deixa de viver no impulso e passa a viver na consciência. Agora, entenda isso com profundidade. Emoções não são o problema. Elas fazem parte da sua estrutura. O problema é quando elas assumem o controle sem passar por filtro. Quando você age antes de discernir. Quando você fala antes de pensar. Quando você decide antes de alinhar. E isso, muitas vezes, acontece de forma automática, porque você nunca treinou sua mente a responder de forma diferente. E é exatamente aqui que esse hábito começa a ser construído. Você precisa aprender a criar um espaço entre o que você sente e o que você faz. Um espaço onde você respira, percebe, avalia e decide conscientemente como vai responder. E nesse espaço, o Espírito Santo começa a atuar de forma prática, porque agora existe abertura, agora existe tempo, agora existe disposição para não agir no automático. E isso muda tudo.
Porque muitas das coisas que atrasam sua vida espiritual não são grandes erros, são pequenas reações descontroladas repetidas ao longo do tempo. São palavras ditas sem pensar. São decisões tomadas no impulso. São atitudes guiadas por orgulho, por medo, por insegurança, por necessidade de aprovação. E tudo isso vai moldando um padrão que aos poucos te afasta da sensibilidade espiritual. Porque quanto mais reativo você é, menos sensível você se torna. E quanto mais sensível você se torna, menos reativo você precisa ser. Agora, talvez você esteja começando a perceber quantas vezes agiu sem parar para discernir. Quantas vezes respondeu no impulso e depois percebeu que não deveria ter feito aquilo. Quantas vezes deixou emoções momentâneas definirem decisões que tiveram consequências mais longas. E isso não é para gerar culpa, é para gerar consciência. Porque consciência gera mudança. E mudança começa na decisão de não continuar no automático. Agora, existe um ponto extremamente importante dentro desse hábito que precisa ser entendido com clareza. Domínio emocional não é ausência de sentimento, é presença de direção. Você continua sentindo, continua sendo humano, continua sendo afetado pelas situações, mas escolhe não ser governado por isso. Escolhe submeter aquilo que sente a um filtro maior, a um alinhamento mais profundo. E esse alinhamento vem do Espírito Santo, porque é Ele quem te dá percepção, é Ele quem te alerta, é Ele quem gera aquele freio interno que muitas vezes você ignorou. E talvez você já tenha sentido isso várias vezes. Aquele momento em que algo dentro de você dizia para não responder daquela forma. Aquele instante em que você percebeu que deveria ficar em silêncio, mas falou. Aquele impulso que você sabia que não era o melhor caminho, mas seguiu mesmo assim. Isso não era apenas consciência humana, era direção. Mas direção só funciona quando há resposta. E é exatamente aqui que esse hábito se torna prático. Você começa a responder diferente, começa a escolher diferente, começa a interromper padrões que antes eram automáticos. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, decisão após decisão, ajuste após ajuste, escolha após escolha. E com o tempo, algo começa a mudar. Sua mente fica mais clara, suas reações ficam mais equilibradas, seus relacionamentos melhoram. Sua paz interna aumenta e, principalmente, sua sensibilidade espiritual se fortalece. Porque agora existe espaço para Deus agir, não apenas em momentos isolados, mas no seu comportamento diário. E isso é poderoso. Porque Deus não usa apenas o que você faz. Ele usa quem você é. E quem você é se revela nas suas reações. Agora, guarda isso com profundidade. Se você não aprende a governar suas emoções, você nunca vai sustentar o que Deus quer fazer através de você. Porque não adianta ter momentos espirituais fortes e continuar reagindo de forma descontrolada no dia a dia. Não adianta buscar direção e ignorar ajustes básicos de comportamento. Não adianta querer ser instrumento e não cuidar da forma como você responde às situações simples. Tudo está conectado. E é por isso que esse hábito é tão importante. Ele não é visível, mas é determinante. E no próximo hábito, você vai entrar em algo que vai além de comportamento e toca diretamente na forma como você lida com obediência. Porque existe um tipo de atraso espiritual que não vem da ignorância, vem da demora em obedecer aquilo que você já sabe. Isso tem bloqueado mais pessoas do que você imagina. O terceiro hábito que posiciona alguém para ser usado por Deus não está apenas naquilo que você faz ou na forma como você controla suas reações, mas na velocidade com que você responde quando já sabe o que precisa ser feito. Porque existe uma diferença espiritual muito grande entre não saber o que fazer e saber exatamente o que precisa ser ajustado, mas adiar constantemente essa decisão, e é exatamente nesse ponto que muitos permanecem travados por anos, não por falta de direção, mas por excesso de adiamento.
A obediência tardia cria uma ilusão de espiritualidade, porque a pessoa continua ouvindo, continua aprendendo, continua sendo exposta à verdade, mas nunca transforma isso em movimento real. E com o tempo, isso gera uma estagnação silenciosa, onde existe acúmulo de conhecimento, mas ausência de transformação prática. Talvez isso esteja mais presente na sua vida do que você gostaria de admitir, porque não estamos falando de coisas que você nunca ouviu. Estamos falando daquilo que você já sabe que precisa mudar, decisões que você já percebeu claramente, ajustes que já foram sinalizados dentro de você, mas que foram sendo empurrados, adiados, suavizados, racionalizados com frases como "depois eu resolvo", "não é o momento agora", "isso não é tão urgente assim". E assim, aos poucos, você vai criando um padrão onde ouvir se torna mais confortável do que obedecer, onde saber se torna mais fácil do que praticar. E isso é extremamente perigoso, porque cria uma sensação de avanço que não é real. Deus não trabalha com acúmulo de informação. Ele trabalha com resposta, e toda vez que você recebe direção e não responde, algo dentro de você começa a se ajustar para baixo, sua sensibilidade diminui, sua urgência enfraquece, sua percepção vai ficando mais distante, não porque Deus parou de falar, mas porque você começou a normalizar a demora em obedecer, e isso gera um bloqueio silencioso que muitos não conseguem identificar, porque continuam envolvidos com coisas espirituais, continuam ouvindo mensagens, continuam buscando, mas não avançam, não saem do lugar, não rompem ciclos, não experimentam crescimento real. E aqui está uma verdade que precisa ser recebida com maturidade. Obediência parcial ainda é desobediência, e obediência adiada continua sendo resistência, mesmo que pareça leve, mesmo que pareça justificável, mesmo que pareça pequeno, porque no mundo espiritual não é apenas o que você faz que importa, mas quando você responde. A prontidão do seu coração revela o nível da sua entrega, revela o quanto você realmente está disposto a se alinhar, revela se você quer transformação ou apenas conforto espiritual. Agora, entenda isso com profundidade, porque isso pode mudar completamente sua trajetória. Cada vez que você responde rapidamente a uma direção que já recebeu, você fortalece sua conexão com Deus, você aumenta sua sensibilidade, você abre espaço para mais direção, mais clareza, mais confiança espiritual. Mas cada vez que você adia, você enfraquece esse fluxo, você cria atraso, você gera confusão interna e aos poucos vai se tornando alguém que ouve muito, mas responde pouco, e isso impede completamente que Deus te use de forma consistente. Porque Deus usa quem responde, não apenas quem escuta. E talvez agora você esteja começando a perceber quantas coisas já ficaram para depois, quantas decisões você já adiou, quantos ajustes você já evitou, não por rebeldia explícita, mas por comodidade, por medo, por insegurança, por apego a padrões que já deveriam ter sido quebrados. E isso não é para gerar peso, é para gerar clareza. Porque enquanto isso não se torna consciente, você continua repetindo o mesmo ciclo sem perceber. Agora imagine o que aconteceria se, a partir de hoje, você decidisse mudar isso de forma prática, não esperando o momento perfeito, não esperando sentir mais vontade, não esperando ter certeza absoluta, mas começando a responder imediatamente àquilo que você já sabe, começando a agir nas pequenas coisas, começando a ajustar decisões simples, começando a interromper padrões no momento em que eles surgem, porque é exatamente assim que a transformação real acontece, não em grandes momentos isolados, mas em respostas rápidas e consistentes no dia a dia. E isso exige coragem, porque muitas vezes obedecer vai contra o que você sente, vai contra o que você quer no momento, vai contra o que é confortável. Mas é exatamente nesse ponto que o alinhamento acontece, porque você escolhe obedecer
não baseado na emoção, mas baseado na direção. E isso fortalece sua estrutura espiritual de forma profunda, sólida e contínua. Agora, guarda isso com toda a atenção. Atrasar o que Deus já te mostrou é atrasar aquilo que Ele quer fazer através de você. E enquanto você continua adiando, você continua se mantendo no mesmo lugar, mesmo tendo potencial para avançar, mesmo tendo acesso à verdade, mesmo tendo consciência do que precisa ser feito. Mas quando você decide responder, tudo começa a se mover. E no próximo hábito, você vai entrar em algo que fecha ainda mais esse entendimento. Porque não basta ter intimidade, não basta controlar suas reações, não basta obedecer rapidamente. Existe algo que sustenta tudo isso no longo prazo, algo que define se você vai permanecer ou apenas começar bem. E é exatamente isso que vamos revelar agora. O quarto e o quinto hábito que sustentam uma vida verdadeiramente disponível para ser usada por Deus não podem ser separados, porque eles funcionam como uma base contínua que impede que tudo o que foi construído até aqui se perca com o tempo. E essa base está profundamente ligada à capacidade de permanecer fiel no processo, mesmo quando não há retorno visível, e a decisão de manter o coração alinhado, mesmo quando as circunstâncias tentam distorcer sua percepção. Porque muitos começam com intensidade, desenvolvem intimidade, ajustam comportamento, até obedecem em momentos importantes, mas não conseguem sustentar isso ao longo do tempo, e é exatamente aí que se perde aquilo que poderia ter se tornado uma trajetória sólida. O quarto hábito é a fidelidade no invisível. Uma fidelidade que não depende de reconhecimento, de resultado imediato ou de validação externa, mas que se mantém firme simplesmente porque você decidiu viver alinhado com Deus, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. E isso exige um nível de maturidade que vai além da motivação, porque a motivação oscila, a emoção varia, as circunstâncias mudam. Mas a fidelidade permanece quando é baseada em convicção e não em sentimento. E aqui está um ponto que muitos não percebem. Deus observa a continuidade muito mais do que o começo. Ele observa quem permanece quando não há aplauso, quem continua quando não há resposta visível, quem sustenta decisões mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque é nesse ambiente que a confiança espiritual é construída. Talvez você já tenha vivido momentos em que começou algo com Deus de forma intensa, decidiu mudar hábitos, ajustou sua rotina, se posicionou com firmeza, mas com o tempo foi relaxando, foi diminuindo, foi voltando aos poucos para padrões antigos, não de forma brusca, mas de forma gradual, quase imperceptível, e quando percebeu, já não estava mais no mesmo nível de antes. E isso não aconteceu por falta de desejo, aconteceu por falta de sustentação, porque aquilo que não é mantido com intenção sempre se perde com o tempo. E é exatamente por isso que a fidelidade no invisível é um hábito tão poderoso, porque ela não depende do ambiente, não depende das pessoas, não depende de circunstâncias favoráveis. Ela depende de uma decisão interna contínua, uma decisão de permanecer, de continuar, de não retroceder, mesmo quando não há estímulo externo para avançar. E isso cria uma estabilidade espiritual que poucos desenvolvem, porque poucos estão dispostos a viver sem reconhecimento por tempo suficiente para serem estruturados de verdade. Agora, entenda isso com profundidade. Aquilo que você sustenta no oculto determina até onde Deus pode te levar no público, porque não é o momento que revela quem você é a constância, é a repetição de decisões corretas ao longo do tempo, é a capacidade de continuar quando seria mais fácil parar. E isso molda uma estrutura interna que suporta crescimento, que suporta responsabilidade, que suporta ser usado sem se perder. E junto com essa fidelidade, existe o quinto hábito, que é o alinhamento contínuo do coração.
Porque não adianta fazer as coisas certas com o coração desalinhado. Não adianta manter práticas espirituais enquanto internamente você está carregando orgulho, mágoa, comparação, inveja ou qualquer outro tipo de distorção que aos poucos vai contaminando sua percepção e suas intenções. E isso é extremamente sutil, porque externamente tudo pode parecer correto, mas internamente algo começa a se desviar. O coração desalinhado não interrompe imediatamente suas ações, mas altera completamente a essência delas. E com o tempo, isso começa a afetar sua sensibilidade, sua direção e até a forma como você se relaciona com Deus. Porque você passa a fazer por obrigação, por hábito ou até por aparência, e não mais por conexão real. E isso enfraquece tudo o que foi construído. Por isso, o alinhamento do coração precisa ser constante, precisa ser revisado, precisa ser observado, não com culpa, mas com consciência, porque você precisa aprender a perceber quando algo dentro de você não está bem, quando uma intenção não está pura, quando uma emoção está distorcendo sua forma de ver as coisas. E nesse momento, ao invés de ignorar, você ajusta, você corrige, você se reposiciona. E isso mantém sua vida espiritual saudável, mantém sua percepção limpa, mantém sua conexão viva. Agora, quando esses 5 hábitos começam a se consolidar, intimidade no secreto, domínio sobre as reações, obediência sem atraso, fidelidade no invisível e alinhamento contínuo do coração, algo extremamente poderoso acontece. Você deixa de tentar ser usado por Deus e passa a se tornar alguém naturalmente utilizável, alguém disponível, alguém ajustado, alguém sensível, alguém confiável espiritualmente. E isso muda completamente a dinâmica, porque você não precisa mais correr atrás de propósito. Você começa a perceber que Deus começa a te posicionar, começa a te direcionar, começa a te usar nas situações do dia a dia, nas conversas simples, nas decisões aparentemente pequenas, e isso vai crescendo, vai se expandindo, vai se tornando algo real, constante e progressivo. Então, você entende algo que poucos realmente entendem. Ser usado por Deus não é um evento extraordinário, é uma consequência de uma vida alinhada. E isso está disponível, não para alguns, mas para quem decide. E agora a pergunta não é mais se você quer. A pergunta é se você está disposto a viver dessa forma. Porque saber você já sabe. Agora é viver.